Temos aí a maioria dos tokens de inteligência artificial subindo muito e hoje quero estar passando aqui para você uma visão do que está acontecendo com o segmento, com o nicho de inteligência artificial e a minha perspectiva sobre esse segmento que, na minha opinião, tem muito potencial para estar se valorizando e a valorização atual é apenas o começo. A gente vai falar sobre o mercado e também quero estar te mostrando aqui algumas oportunidades dentro desse segmento, do segmento de inteligência artificial, que é um segmento que mostro muito aqui no meu canal e que vou estar trazendo mais oportunidades aí para você que não conseguiu surfar essa valorização, tá bom? Tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, para estar trazendo vídeos como esse. E hoje vamos ver principalmente tokens de inteligência artificial e também como que está o mercado. Bitcoin, Ethereum, como que está o mercado tradicional, será que a gente tem possibilidade de valorização ou não? E as melhores oportunidades aqui dentro da inteligência artificial, tá bom? Já começando aqui, eu quero estar te mostrando o que está acontecendo com o AGIX, o SDAO. Muita gente ficou de fora, muita gente perdeu a oportunidade no SDAO. E eu venho falando do SDAO desde quando estava 5,05 centavos de dólar. Muita gente perdeu a oportunidade, tivemos a grande valorização, muita gente comprou em topo. Era um momento de estar realizando, era um momento de estar pulando fora. Falei muitas vezes aqui no canal quando chegou em topo, fiz algumas realizações, não realizei 100%, mas algumas pessoas conseguiram pegar junto comigo no mesmo preço, conseguiu realizar parte ali lá no topo em 65, 64, depois a gente teve a correção de fato, comecei a acumular, a aportar mais em AGIX aqui nessa região de 18, 19, falei muitas vezes aqui no canal sobre essa oportunidade, fui criticado algumas vezes, porque a gente tinha algumas altcoins subindo muito, enquanto a AGIX e SDAO estava parado, mas tudo bem, isso acontece no mercado, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, e sou resiliente na minha opinião. Se eu acredito que esse é um projeto que, na minha opinião, vai subir muito, eu vou continuar acreditando na minha visão e vou continuar aportando porque é isso que eu acredito. Comprei muito AGIX aqui nessa região de 18, 19, passei muitas vezes aqui no canal para vocês. A gente teve a valorização e a última oportunidade aqui nessa região de 25, que foi uma região que falei várias vezes aqui para vocês que seria a última oportunidade. Foi de fato a última oportunidade e AGIX a 52, 50 centavos de dólar já está caro. Não é ponto para você estar comprando mais. Muito cuidado aí para você não comprar em topo também. Muita gente comprou em topo aqui atrás quando estava em 64, 65. Muita gente criticou também quando estava comprando a 0,5 e mostrando aqui que era momento de compra e criticou quando eu falei que era momento de venda. Então a gente conseguiu pegar, surfar essa valorização de mais de 1000% e muita gente acabou ficando para trás comprando em topo, porque acreditava que seria alta infinita porque o mercado estava subindo. Aqui é a mesma coisa. Talvez você acredite que, por mais que tenha muita gente falando bem de inteligência artificial e que acha que é um bom ativo e que agora é um ponto bom para estar comprando porque está subindo, na minha opinião, a gente tem que seguir o contrário da manada. A gente tem que fugir da manada. E se tá todo mundo falando que é momento de comprar, a gente faz o contrário, tá? Eu não vou realizar AGIX aqui nessa região. As minhas compras é para médio prazo. Então eu vou segurar lá para 2025 e tentar surfar o máximo possível, tá bom? Ponto de compra para AGIX, para quem tem interesse em comprar AGIX, só se voltar tudo aqui para 36, 35. Acredito que seja muito difícil, a não ser que o Bitcoin caia muito, volte lá para 44 mil dólares por unidade, depois a gente vê essa possibilidade. Aí sim, existe a possibilidade do AGIX voltar aqui para 34, 35. Aí sim, a gente tem ali uma oportunidade para estar comprando AGIX. Mas, a princípio, não é compra em AGIX. Já era. Se você não comprou, perdeu o bonde. Mas calma, a gente tem algumas oportunidades em inteligência artificial e a AGIX está só puxando os outros tokens. Na minha opinião, o AGIX é o principal. E como principal, quando a gente tem a valorização, todos os outros tokens acabam seguindo. Como, por exemplo, o SDAO que falei diversas vezes aqui no canal para vocês também. A gente tinha oportunidade dentro dessa cunha e falei diversas vezes sobre a possibilidade de rompimento e que poderia acontecer, que seria uma valorização bem expressiva. Aconteceu o rompimento e uma valorização aqui de aproximadamente 40% depois do rompimento, tá? Nesse momento, é um bom ponto para estar comprando? Bom, eu não acredito que seja, porque a gente tem uma valorização sem correção. E em algum momento ele vai precisar corrigir um pouco. Eu acreditava que ele poderia voltar até essa região aqui de 37, quando subiu aqui nesse dia. Depois a gente teve mais valorização, acreditava que ele poderia voltar para 40. E ele não voltou, não está voltando. Mas quando a gente vai observar aqui em gráfico de 4 horas, veja que a pressão compradora está diminuindo um pouco e
precisa corrigir para continuar subindo. Então o SDAO pode voltar aqui para 42 ou até mesmo para 40 centavos de dólar. Se voltar para essas regiões, aí sim você vai ter a oportunidade de estar aumentando o seu portfólio ou comprando pouco para você que quer ter o SDAO em carteira. Se você não quer ter, então não é para você. Tem outros ativos, tem outras altcoins que pode te entregar bom potencial e o SDAO é para quem quer ter em carteira, um ativo de um risco-retorno maior, tá bom? Existe também outras altcoins menores, como por exemplo o NTX, o HYPC, e a gente vai ver essas altcoins lá na frente, mas eu quero estar te mostrando as maiores, como por exemplo o RNDR. Tô vendo muita gente falar sobre o RNDR, sobre pontos de oportunidade em RNDR, e você precisa ficar atento a isso daqui, onde o ativo se encontra. Se a gente tem um ativo em topo, chegando próximo da alta máxima histórica, é momento de estar aportando? É momento de estar comprando esse ativo? Será que você não está comprando caro e o nosso foco é o contrário, comprar barato para vender caro? Então, tendo essa concepção, aqui a RNDR a gente também já perdeu bonde. A gente também já perdeu bonde lá no FET. O FET já passou muito, já subiu muito. Pode subir mais? Sim, pode subir mais. Mas também está chegando em alta máxima histórica. Onde era ponto para estar comprando FET, para estar acumulando? Quando estava todo mundo falando mal, assim como lá no SDAO, quando estava formando base, chegando aqui nessas regiões de 0,18, essa era a região de estar aportando, de estar acumulando aqui o FET, por exemplo. Agora subiu muito, já era, esquece compra, esquece montagem de carteira aqui para o FET. E você tem outras alternativas, como por exemplo o HYPC. O HYPC é um ativo que, na minha opinião, tem muito potencial para estar se valorizando e está dentro do ecossistema SingularityNet. A alta máxima dele está aqui em 1,16 e, na minha opinião, tem potencial para estar chegando aí no curto e médio prazo em 1,60, entregando aí para quem vai entrar agora algo em torno de 130% a 140% de valorização. Esse ativo, acredito que pode passar os 10 dólares, depois faço um vídeo falando sobre isso. Já tem um vídeo aqui no canal explicando porque eu acredito que o HYPC pode ultrapassar os 10 dólares e está dentro do ecossistema SingularityNet, assim como o SDAO, assim como o NTX. E se esses ativos estão subindo, AJAX, SDAO, NTX, os outros ativos do ecossistema também vai começar a subir por cascateamento. Dinheiro que está saindo, está sendo realizado lá no SDAO vai vir para ativos menores que não subiram tanto ainda, como por exemplo o HYPC. Então aqui a gente tem uma altcoin de inteligência artificial que pode estar te proporcionando uma oportunidade para você que não conseguiu pegar essa valorização de inteligência artificial, tá bom? Só que tem uma coisa muito importante que a gente precisa estar observando, que é o mercado, como por exemplo o Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin? Qual que é a minha visão para Bitcoin nesse momento? Eu tenho a perspectiva, pessoal, de que o Bitcoin ele pode voltar para 50 mil e se romper essa região de 50 mil, temos a possibilidade de voltar para 47 ou 44 mil dólares por unidade. Eu acredito que isso ainda pode acontecer. Eu estou observando o Bitcoin de diversos ângulos, de diversas maneiras, e a maioria dos ângulos que eu estou observando nesse momento me leva a acreditar que o Bitcoin pode sim corrigir para essas regiões, tá bom? Principalmente quando a gente vai observar um fator muito importante para a valorização, que é o volume de negociação. Quanto mais volume de negociação e o preço subindo, mostra para a gente que tem mais e mais pessoas comprando esse ativo. Porém, quando o volume cai, aqui como caiu de 44 para 20, mostra que não tem tantas pessoas negociando o suficiente para romper a região de resistência. E 52 mil é uma região de resistência muito forte. Se não tem esse volume de negociação para romper essa região de 52 mil dólares por unidade, o que vai acontecer? A gente precisa de uma formação de base de preço para que esse volume comece a voltar para o mercado. Então, por esse motivo que eu acredito que existe sim a possibilidade do Bitcoin corrigir um pouco mais. E olhando aqui esse megafone, que é um padrão que eu já trouxe para vocês há alguns dias atrás, a gente tem aqui a formação de um fundo em 50.600, onde pode ser caracterizado um suporte a partir desse padrão. Mas nada impede de faltar tanto volume que a pressão vendedora seja forte o suficiente para derrubar o preço, rompendo essa região de 50 mil. Então você vai observar essa região de 50 mil, porque se ela for rompida,
Não tem nada que segure o Bitcoin até 47. Nada, nada, nada. Não tem suporte, não tem nada que faça com que te desperte o interesse em comprar Bitcoin. Por exemplo, em 49.400, 48.900. Não tem nada que te desperte esse interesse. Então, o próximo ponto de interesse comprador vai estar em 47 ou em 44. Observando por outro ângulo também, como por exemplo aqui esse canal que o Bitcoin pode estar formando no gráfico diário e no gráfico semanal, veja que ele encontrou e confirmou, está começando a confirmar essa resistência, o topo desse canal. Veja que ele pode vir caindo até a base desse canal por algumas semanas, tá? Ele cair de forma mais lenta e buscar a base desse canal aqui lá para 27 de março em 47, isso caindo de forma mais vagarosa e mais lenta e perdendo dominância, ou caindo de uma forma mais abrupta. Chegando lá no início de março, ele já vem buscar a base desse canal, que vai estar aqui em 44, chegando lá para o iniciozinho de março. Então, a gente tem essas duas perspectivas aí. O que vai determinar se vai cair de forma mais acentuada ou mais lenta? A busca de 47. Buscou 47 aqui nessa região e não segurou, ele já vai na mesma semana ou em alguns dias buscar os 44 mil, porque não tem base, não tem região de referência para compra até 44. A região de referência para compra vai estar aqui na base desse canal, onde as pessoas vão ter interesse comprador, porque possivelmente está chegando em uma região de interesse, assim como interesse de institucional que vai pesar a mão nessas regiões, como BlackRock, que já está comprando muito, Grayscale, que pode começar a voltar a comprar, Fidelity, que está comprando muito Bitcoin também, e diversos outros fundos de investimento que está comprando para os seus ETFs. Então, aqui é uma região para você ficar de olho, e eu, Luiz, estou de olho porque aqui eu vou ter muitas oportunidades, principalmente em trade, como por exemplo, trade no Ethereum, que a gente pode ter aqui uma correção também, chegando até essa região de 2.500. Essa é uma base muito importante aqui para estar pegando um trade, porque a gente vai ter um trade bem interessante, tá, pessoal? Um trade com risco-retorno de 3, 3,5 para um take lá em cima de 20%, por exemplo. Então aqui a gente vai ter uma rentabilidade bem interessante no semanal, no médio prazo. Eu peguei um trade aqui no mês de fevereiro no Ethereum, trade bem lucrativo, aliás, consegui fazer 3.9 Ethereum, mostrei aqui no canal para vocês. E agora, para mim pegar um outro trade dessa forma, eu não vou entrar em qualquer momento, eu não vou entrar em qualquer região, eu vou esperar uma boa estruturação para que em um único trade no mês eu consiga fazer todo esse capital, consiga fazer e surfar uma boa valorização em um único trade. E trades mais rápidos eu faço com um aporte menor, tá bom? Então, essa é uma região para você estar observando e conflui aqui com o Ethereum também. O Ethereum está segurando e conseguiu tocar aqui nessa região de 2.900, quase 3.000 dólares e está voltando, está recuando junto com o Bitcoin. Isso vai impactar nas altcoins de inteligência artificial? Obviamente sim, porque tudo começa a corrigir quando o Bitcoin corrige, as altcoins corrigem. Só que você precisa ficar atento a isso aqui. A dominância do Bitcoin está caindo no semanal, o que é mais importante ainda. E se a dominância do Bitcoin está caindo, quando as altcoins e o Bitcoin começar a subir, a gente vai ter uma pernada bem extensa das altcoins. E essa pernada de alta que pode acontecer aí quando o mercado voltar, pode ser principalmente nas altcoins de inteligência artificial. É por esse motivo que você precisa ficar atento às altcoins de inteligência artificial, que assim como a gente tem essa pernada acontecendo, a gente pode ter uma ainda mais extensa quando todo o mercado voltar com força. Então, por esse motivo que você precisa ficar atento aí às altcoins de inteligência artificial, tá bom? Como oportunidade para você que não entendeu muito bem o que eu trouxe aqui até o presente momento, oportunidade HYPC, está te oferecendo aí uma oportunidade. A gente não tem uma valorização, não tivemos uma valorização tão expressiva aqui no HYPC com a valorização atual do AGIX, mas tendo como convicção de que pode corrigir junto com o Bitcoin, como eu falei lá atrás. Então, se o Bitcoin pode corrigir, as altcoins podem corrigir, a HYPC vai corrigir também. Então, você vai comprar fracionado, vai comprar aos poucos. A gente tem fundo em 64, rompeu esse fundo, a gente vai ter fundo em 43. Vem comprando fracionado e quando começar a subir, você surfa toda essa valorização. Onde que a gente tem oportunidade também? A gente tem oportunidade aqui no SDAO. O SDAO ele pode voltar para 42, 43, você vai ter uma oportunidade porque vai formar uma base, depois possivelmente valorização até 60, depois lá em cima 80, depois alta máxima histórica e daí mais valorização. AGIX, você tem a oportunidade aqui
Não, já era, perdeu o bonde. A não ser que volte, corrija tudo e volte aqui para 35,36, tá bom? Existem outras altcoins de inteligência artificial novas com market cap bem pequeno, que eu tô de olho, assim como já valorizou o MEN, assim como já valorizou o DBC, assim como já valorizou o Token Lai, assim como já valorizou a maioria das altcoins de inteligência artificial que passei aqui, tem outros que é bem pequeno ainda, e que vou estar te mostrando nos próximos vídeos, quando eu comprar. Não comprei, e quando eu comprar vou estar te mostrando aqui nos próximos vídeos. Então, não tem inscrito? Se inscreve aí para você receber os próximos vídeos de altcoins novas de inteligência artificial que vou publicar aqui no canal. E, obviamente, primeiro eu vou passar para os meus alunos, quando eu estiver comprando, depois trago aqui para o meu canal. Se você tem interesse em ser meu aluno, entra lá na fila de espera para você estar ganhando uma vaga no meu treinamento, tá? Você não paga nada, BitGet paga para você, então você vai conseguir ganhar uma vaga e ser meu aluno, ganhar grupo VIP e muito mais, tá bom? Enfim, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.